Pessoal, eu queria falar hoje qual linguagem de programação você deve considerar como sendo uma das primeiras alternativas para você aprender programação em 2021. Vamos supor que você é um iniciante e você quer aprender sua primeira linguagem de programação. Eu vou dar uma sugestão, obviamente a minha sugestão não é uma sugestão absoluta, você pode começar a programar com qualquer linguagem de programação que você queira, tá? Mas essa linguagem, sem dúvida, é uma linguagem que vai te trazer uma posição muito estratégica, vai te colocar, melhor dizendo, em uma posição muito estratégica. E essa linguagem que eu acredito que você deveria focar para ser a sua primeira linguagem de programação, caso você seja um iniciante, é a linguagem Java. Eu já sei que algumas pessoas vão dar dislike, dizendo, eu não gosto de Java e tal, mas existem bons motivos para você começar a aprender programação com a linguagem Java, tá? Algumas coisas que parecem ser desvantagens no primeiro momento se mostram vantagens para quem está começando a programar. Vamos lá. Java é uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Ponto. Não tem como argumentar isso. Todos os índices de uso, quaisquer que você eventualmente vá procurar na internet, vai apontar Java como uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Uma outra questão muito importante é que Java tem muito mercado, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, você aprendendo Java, você estará automaticamente aprendendo uma linguagem que tem uma capacidade muito grande de ter vagas no mercado e você também estará aumentando a sua chance de se colocar no mercado, que é o objetivo de todo mundo, ou mesmo empreender e tal. Tá? É uma linguagem estável. Eu lembro que se você pegar várias coisas lá, desde o Java 5, a gente já está no Java, sei lá, 14, 15, desde o Java 5 até as versões mais modernas da linguagem, boa parte dos recursos estão disponíveis, generics, reflection, as APIs são bem estáveis e a linguagem vai evoluindo de uma forma que ela mantém compatibilidade com o que tem anteriormente, e isso ajuda muito a você ir evoluindo na linguagem sem precisar jogar fora o seu conhecimento e agregando novos conhecimentos. Um outro aspecto positivo com relação à linguagem Java é que é uma linguagem fortemente tipada. Ou seja, se você não sabe o que é isso, né, eu não vou explicar aqui muito profundamente, porque não é tanto o objetivo do vídeo, tá? Mas é uma linguagem que ela é um pouco mais rigorosa na hora de definir os dados. Na hora que você vai definir um dado na sua aplicação, né, algum tipo de informação que você precisa manipular, você precisa dizer que aquela informação é um número, que aquela informação é um valor textual, que aquela informação representa um produto ou representa um cliente. Então você precisa colocar um pouco mais de ordem no que diz respeito às informações ou os dados na sua aplicação, e isso facilita no processo de aprendizado, torna um processo de aprendizado um pouco mais previsível, e a linguagem garante esses tipos e garante que você não vai fazer nada errado. Se você diz que lá tem um número, você só vai conseguir colocar um número dentro dessa informação, digamos assim. Ou seja, Java é uma linguagem fortemente tipada. Java é uma linguagem orientada a objeto e tem uma orientação a objeto muito madura. Java nasceu uma linguagem orientada a objeto, por exemplo, diferente de PHP, que era uma linguagem que não era orientada a objeto e passou a incorporar recursos de orientação a objeto. Por esse motivo, Java tem uma orientação a objeto muito madura. E a partir do momento que você aprende orientação a objeto em Java, você vai conseguir também aprender orientação a objeto não apenas em Java, mas em outras linguagens. Então, ter esse recurso, ser uma linguagem orientada a objeto, é algo extremamente importante. Java também incorporou recursos de programação funcional. Presta bem atenção, Java não é uma linguagem funcional na sua essência. Java é uma linguagem orientada a objeto. E desde o Java 8 você tem uma série de novos recursos que foram acrescentados à linguagem que te ajudam a usar recursos de programação funcional, como a API de streams, como a parte de Lambda. Então, é uma linguagem que também agregou nos últimos anos recursos de programação funcional. Então, você consegue programar procedural, você consegue programar orientado a objeto, você consegue programar de forma funcional, né? Fazer algumas funcionalidades usando mais essa ideia
do paradigma funcional também em Java. Java é uma linguagem modular, o que é muito bom. Você tem um conceito muito forte de encapsulamento, você tem conceito de pacote, você tem um conceito de módulos mesmo, que foi introduzido a partir do Java 9. Então você consegue criar soluções modulares, soluções que têm um nível de encapsulamento muito bom, porque Java nesse sentido também é muito maduro. Uma outra característica do Java, que aparentemente parece ser uma característica ruim, mas principalmente no começo é uma característica boa, é o fato de que o Java é uma linguagem verbosa. O que quer dizer uma linguagem verbosa? É uma linguagem que você precisa escrever um pouco mais do que, por exemplo, se você fosse fazer o mesmo algoritmo em Ruby. Provavelmente em Ruby ou em Python você iria escrever menos código, já em Java você acaba escrevendo um pouco mais de código. E por que isso é bom no começo? Porque escrever mais no começo faz com que você tenha um algoritmo um pouco mais explícito. Você tem que dizer exatamente os passos necessários para fazer alguma coisa. Então, às vezes, quando você tem um código muito pequeno, que faz muita coisa nele, porque você está usando uma API da própria linguagem para fazer boa parte do problema, para quem está começando, às vezes fica mais difícil de entender o que está acontecendo, porque tem muita coisa que é feito internamente dentro da linguagem. E quando você tem um algoritmo um pouco mais explícito, isso torna o processo de aprendizado um pouco mais fácil, porque você tem exatamente todo o algoritmo ali na sua frente, fazendo cada coisa e tal, tá? Não necessariamente você tem que usar esse critério de ser uma linguagem mais verbosa para ser um dos principais critérios para você escolher uma linguagem de programação, até porque isso, no final das contas, vai ser até uma desvantagem, né? Você escrever mais código acaba sendo uma desvantagem, mas para quem está começando, eu diria que essa não é uma característica ruim. Escrever mais código vai te ajudar a ter um pouco mais de consciência daquilo que é necessário para fazer o código funcionar, e depois você pode ir para uma linguagem que torna o código ainda mais simples de fazer, cria mecanismos que te ajudam no dia a dia da programação. E uma outra característica muito importante, eu vou finalizar com ela, é que Java é uma linguagem C-like. O que é que significa ser uma linguagem C-like? A linguagem C é uma linguagem que influenciou muitas linguagens de programação. Se eu pudesse nomear a linguagem número 1 que mais influenciou outras linguagens de programação é a linguagem C. Você tem o C, você tem o C++, você tem o Objective-C, você tem o C#, só linguagens que usam até a própria letra C como parte da sua formação. Você tem o Java, você tem o PHP, que também são linguagens C-like. Qual é a vantagem de você usar como primeira linguagem de programação uma linguagem C-like? Porque você já vai se acostumar com a sintaxe que é muito comum em outras linguagens de programação. Por exemplo, Python não é uma linguagem C-like. Você tem blocos de código em Python, é bem diferente do que é um bloco de código em C, em C#, em Java, em PHP. Todas essas linguagens usam símbolos que são muito parecidos, diferente, por exemplo, de Python. Então, nesse caso, se você começa a programar usando Java, tá? Você tem uma facilidade maior de migrar para outras linguagens, porque parte da sintaxe já estará resolvida, parte da sintaxe você já aprendeu em C e fica bem mais fácil de aplicar isso para outras linguagens. Eu não estou dizendo que Python não é uma boa linguagem para começar. Inclusive, Python é uma excelente linguagem para você iniciar a programação. Nos Estados Unidos, Python é bem mais usado do que Java, por exemplo, como a primeira linguagem de programação nas faculdades, tá? Aqui no Brasil, eu acredito que seja mais Java do que Python. Python, sim, é uma linguagem muito boa para aprender, é uma linguagem até mais simples de aprender do que Java, mas eu acho que Java, sim, é uma excelente escolha. Se eu pudesse escolher qual linguagem eu começaria minha vida como programador, eu escolheria Java, porque existem muitas possibilidades de trabalho, tanto no Brasil como fora no Brasil. É uma linguagem fortemente tipada, estável, é uma das linguagens mais utilizadas no mundo, significa que você vai ter muito suporte para ela, é orientado a objetos de uma forma muito madura, já nasceu orientado a objetos na sua fundação,
tem recursos de programação funcional que surgiu lá no Java 8, é uma linguagem modular, ou seja, a partir do Java 9 você tem muito fortemente o conceito de módulos, fora o conceito de encapsulamento que você já tinha antes, desde o início. É uma linguagem C-like, como eu mencionei, ou seja, aprendendo ela você vai acabar aprendendo também outras linguagens, e é uma linguagem verbosa, você acaba tendo que escrever um pouco mais de código do que outras linguagens. É uma linguagem de alto nível também, tá? Assim como C#, assim como Ruby, assim como Python, mas você acaba tendo que escrever um pouco mais de código do que outras linguagens, e isso no começo acaba sendo bom porque você vai ter um algoritmo um pouco mais explícito, tá? Então, pessoal, aqui são algumas características que eu acho porque que você deveria escolher Java como sua primeira linguagem de programação em 2021. Se você não concorda, coloque os seus comentários aí embaixo, né? Não existe resposta certa, aqui é simplesmente a minha opinião, mas se você começar com Python, eu já vi pessoas falando o seguinte, ó, eu tentei começar com Java, não consegui, não me adaptei, achei a linguagem difícil, fui para Python e me encontrei lá e consegui realmente aprender. Isso, por exemplo, esse testemunho é até um critério muito mais importante do que todos os critérios que eu falei anteriormente, que é a questão de você se adaptar e você realmente conseguir evoluir com uma determinada linguagem. Então, se você testou Python e teve muito mais facilidade com Python do que com Java, eis um critério mais importante do que os outros, porque Python também é uma linguagem muito utilizada, tem muito mercado, é uma linguagem estável, é orientada a objeto também e tal, então tem muitas coisas que você vai ter as mesmas características, mas eu acho que para o cenário brasileiro, Java acaba tendo uma certa vantagem, mesmo sendo uma linguagem que tem uma curva de aprendizado um pouco maior do que Python. Legal? Essa é a minha opinião, deixe nos comentários se gostou, nos vemos no próximo vídeo.